Graças a Deus, meus filhinhos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu sou o Bispo Paulo Gerald, pastor das igrejas INC do Ministério Apostólico da Santificação no Brasil. Eu quero nesta hora, meus filhinhos, relatar a vocês uma visão que o Senhor nos deu nesta madrugada do dia 3 de abril, de maio, melhor dizendo, de 2020. O Senhor veio a mim nesta madrugada, meus filhinhos, e nos levou em espírito a um lugar muito tenebroso. E eu em espírito descia por meio daqueles túneis. Eu não sabia o caminho, mas eu sabia que alguém estava me levando naquela direção. E de repente, nós paramos na entrada de como se fosse de uma galeria. Pela visão que eu tive, meus irmãos, na minha mente havia uma dimensão de uns 50 metros de largura de um lado para o outro. E eu me parei na porta e eu via nitidamente, meus filhinhos, que estava acontecendo uma reunião naquele lugar. E eu via vários demônios chegando, um passando por cima do outro. E o que me chamou a atenção nesta reunião era a bagunça que acontecia com cada demônio que chegava, demônios violentos. E eu entendi que eram demônios principados, demônios que comandam outros demônios, eram demônios maiores. E eu via, quando eu parava na visão na entrada desta sala, e eu via quando os demônios iam chegando, e de repente, eu via na ponta de uma mesa preta escura, na ponta da mesa, eu via como se uma porta escura. E desta porta saía um ser terrivelmente terrível. Um ser, meus irmãos, que é impossível decifrar em palavras. Porque esse ser exalava maldade terrível. E eu pude perceber que esse ser, ele tinha uma cor diferente dos outros. E era uma cor tipo de fogo de sangue, uma cor assim, bem estranha. Ele era o único que tinha essa cor mais forte, de um fogo com sangue. E eu pude ver nitidamente que ele saía desta porta que estava no canto desta sala e vinha em direção a esta mesa. E eu estava na entrada da visão, da porta, da sala, vendo toda esta visão. Vendo aquela bagunça dos anjos, um voando por cima do outro, passando por cima do outro, para ver o que aquele ser que saiu daquela porta escura tinha para falar. E aí a minha visão saiu da entrada da sala e foi para o alto. E alguém me levou em visão na parte de cima, eu vendo esse ser por cima, e ele estava debaixo de mim. Alguém queria me mostrar alguma coisa. Foi quando eu percebi que na sua mão tinha um tabuleiro. E quando eu olhei esse tabuleiro, eu via que havia um nome escrito nesse tabuleiro que estava na mão
desse ser que eu entendi que era Satã, porque os outros demônios estavam ali para ouvi-lo. E ele começava a falar algumas coisas que eu não entendia. Eu percebi que somente em visão eu estava ali. Eu não conseguia ouvir o que eles estavam dizendo. Mas mesmo eu não ouvia o que eles diziam, alguém falava comigo. E eu entendia que esse alguém que falava comigo mandava eu prestar atenção na tabuleta que estava na mão de Satã. E eu forcei a visão para poder olhar a tabuleta. E eu sabia na tabuleta que havia um nome, mas eu não conseguia ler esse nome. E eu cheguei a perguntar a Deus, eu quero ler esse nome. E eu percebi que foi o próprio Deus que não me deixou ler esse nome. E aí eu percebia que Satã levantava essa tabuleta e eu entendia na visão, eu não ouvia esse demônio dizer, mas eu entendia na visão que ele estava anunciando esse nome para aqueles demônios chefes que estavam ali na sala. Namanda Calabai. E eu fiquei admirado com aquela visão, meus irmãos, e eu não sentia medo, não sentia nada disso. E eu pude ver, Namanda Súbia, que aquele demônio que estava com aquela tabuleta na mão, e ele estava no final da mesa, era um lugar exclusivo, no final da mesa. E todos os demônios chefes estavam olhando para ele, mesmo assim um passando por cima do outro, em uma bagunça que só, irmãos, uma desordem. O inferno é uma desordem total. E todos estavam querendo ouvir Satã dizer. E quando Satã levantou a tabuleira, eu pude ver o nome que estava ali. Debandassub-andeclamanai. E enquanto eu via na visão, porque alguém que estava comigo, e eu não sei quem era, me levou acima de Satã, e eu por cima da cabeça dele eu pude ver o tabuleiro. E havia um nome. E Satã mostrava o nome para os demônios que estavam ali, dizendo, esse é o nome. E quando Satã falou, esse é o nome, irmãos, eu perguntei, Senhor, que nome é esse? E uma voz de quem andava comigo disse, ele já escolheu o nome do homem que vai se manifestar na terra como o anticristo. Já está escolhido, meu servo, o nome. Satã já separou este homem. E eu fiquei maravilhado quando alguém falava comigo, Debandassub-andecai. E eu pude entender, igreja, que o Senhor me levou a este lugar para me dizer à igreja na terra que Satã já escolheu o nome deste homem, Debandacalabai. Já está tudo encaminhado, igreja. Eu via aquela visão e ficava olhando enquanto Satã fazia aqueles movimentos com os braços e os demônios se agitavam naquela reunião. E ele dava ênfase. Era como se aqueles demônios, naquela reunião, aqueles demônios maiores estavam à espera da escolha que Satã tinha feito, porque esse nome era muito importante. Eu entendia desta forma. Decalabando Binas. E aí eu fiquei ali mais um tempo, mas eu não conseguia ouvi-los. Eu não conseguia ouvir o que eles falavam, o que eles diziam. Debandai chomanai. Mas eu pude ver, conforme ele articulava com as mãos e colocava o dedo no nome do homem e mostrava para esses demônios. Eu pude entender que o Senhor me levou nesta reunião. Que já aconteceu, igreja. Satã já escolheu um homem de suma importância dele na terra, que vai se manifestar muito breve. Deus não me disse quanto tempo seria,
Quantos anos? Deus não falou nada disso. Deus só me permitiu ver a reunião. E que Satã já escolheu, já separou o homem escolhido dele na terra. E é interessante, meus filhinhos, que eu olhava para a prancheta e eu via o nome, mas eu não entendia o nome. Eu acredito que o próprio Deus me permitia ver, mas não me fez entender quem era o nome, porque eu não poderia falar quem é esse nome. E eu forcei, eu cheguei até a perguntar, Senhor, eu estou entendendo, e ao mesmo tempo eu não entendi o nome. E quando eu voltei na visão, foi a única coisa que eu não consegui entender, era o nome daquele homem. Mas eu vi o nome dele, e eu pude ver que Satã já escolheu esse homem. Não me pergunte, igreja, quanto tempo isso vai se manifestar. Mas Deus não vai deixar nada escondido. Satã já escolheu o seu enviado na terra, na Calabai, para ser o anticristo, para ser aquele que vai blasfemar contra o nome do Senhor, que vai ser conhecido como um homem importante para solucionar os problemas na terra. De Calabandubiai. E a visão, voltei para dentro de casa, igreja. E eu fiquei maravilhado, dizendo, Senhor. E o que me chamava a atenção, que eu não sentia medo de ver aqueles demônios horríveis. Eu estava... A pessoa que estava comigo, que eu não pude ver quem era. Eu sentia paz ao estar naquele lugar tenebroso. E quando ele tirou minha visão da entrada desse lugar e me levou para cima de Satã, eu pude ver o chifre dele. Satã tem um chifre diferente de todos os outros demônios. É um chifre específico que identifica o quão terrível ele é. E mesmo eu estando por cima, vendo tudo isso, eu não sentia medo. Alguém que estava comigo me dava paz, mesmo naquela escuridão. E o que me chamou a atenção, que ninguém podia perceber que nós estávamos ali. Ninguém via. Debanda calabando binácia. Está aí, igreja. Esta foi uma visão que me trouxe, sim, muita alegria. Por quê? Satã agora vai saber que há pessoas, acredito que não só eu, mas outras pessoas também estão tendo essas visões de Deus. Eu não sei quem são essas pessoas. E como eu estou falando, agora ele sabe que eu estive lá no Espírito. Quem é espiritual entende, igreja. Quem é carnal jamais vai entender esse mistério. Porque não ficará nada em oculto, igreja, sem antes o Senhor mostrar e revelar. Namanda Calabai. Satanás não vai fazer nada em oculto, igreja, sem que a igreja do Senhor não saiba. Os carnais não vão entender, mas os espirituais não vão ficar cegos diante do que está vindo todo o tempo sobre a terra. Satã já escolheu o anticristo, o líder que vai ser adorado por muitos, que vai resolver problemas. Satã já escolheu, igreja, e ele já anunciou os seus demônios-chefe no inferno, e esses também já sabem. E a igreja agora está sabendo que Satã já escolheu o seu. Eu não pude entender o nome. Eu li o nome do homem, mas alguém superior não deixava eu lembrar do nome. Entende, igreja? Namanda súbia. Esta foi a visão do Senhor nesta madrugada. Igreja, não dorme. Não dorme, igreja. Muitos podem falar mal desta visão. A Bíblia diz que Deus oculta as coisas aos sábios entendidos e revela os pequeninos. Os sabichões, os sábios, os entendidos vão zombar disso. Mas os pequeninos
vão glorificar a Deus, porque mesmo sendo pequeno, e os grandes acham que estão na nossa frente, Deus está nos levando avante, igreja. Fique atenta, igreja, se desperta. Eu não sei qual é o tempo, mas se Deus mostrou, é porque está perto. Glorifica o nome de Jesus, igreja. Compartilhe esse vídeo, porque muitos remanescentes vão aceitar essa orientação de Deus e vão ficar atentos. E esses remanescentes estão por aí, nos 4 cantos da terra. Que Deus abençoe, meus filhinhos. Glórias ao Altíssimo Deus. A Ele a glória e a honra e louvor. Porque tudo que está acontecendo, Deus já anunciou há milhares de anos atrás. E agora Ele está só confirmando, igreja. Cada momento está expondo o inferno com as suas obras maléficas. Mas a igreja está de pé, seguindo avante, igreja. Em breve iremos atravessar o rio da vida e encontrar com o Senhor. Não fique disperso, igreja. Cuidado com a sua vida. Cuidado com a sua história no Evangelho. Não escandalize a obra do Senhor. Cuidado, igreja. Jesus está alertando, o tempo está terminando. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.